Yuri, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa de estampa colorida sobre uma camiseta vermelha e calça marrom. Hoje a gente precisa ter uma conversa séria. É um papo para quem se preocupa em proteger as crianças de uma violência muito grave, a violência sexual. Não pense que esse tema é difícil. Ele é, na verdade, necessário. O Brasil ocupa o 2º lugar no mundo em exploração sexual infantil. É uma marca terrível que não podemos aceitar. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Hoje, Lucimar Menezes conversa com 2 professoras sobre a prevenção à violência sexual infanto-juvenil na escola. No primeiro bloco, o bate-papo é com a gestora escolar Berivalda Sack. No segundo, a convidada é Eliane Maio, professora da Universidade Estadual de Maringá. A parceria dessas 2 educadoras tem um grande impacto para a proteção à infância e à adolescência. Não deixe de conferir. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar, à direita está Berivalda. À frente de cada um deles há uma caneca. À frente dela, ao lado da caneca, há uma pilha de livretos. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Escola na Real. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Escola na Real. Eu sou Lucimar Menezes e hoje nós vamos conversar com as professoras Berivalda Sack e Eliane Maio. As professoras desenvolveram pesquisas, material bibliográfico e também um projeto sobre a prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Ele está de camiseta bege, calça e sapatos vem caqui. Comigo! Seja bem-vinda, professora Berivalda. Muito obrigada. Professora, antes de falarmos do projeto em si e a sua importância para o nosso público, eu gostaria de saber o que te motivou a ser professora. Eu sempre gostei de ensinar, mesmo nas brincadeiras de infância. Então eu sempre gostava de ensinar alguma coisa relacionada à própria educação. Então a gente Ela está com um brinco de penas vermelhas e pretas, e com camiseta laranja e calça preta. Ficava desenhando e tal. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E aí eu fiquei adulta. Eu quero ensinar, né? Eu sempre tive essa coisa de querer ensinar. E aí fui estudar e eu amo ser professora. É minha paixão de vida. Excelente, professora. Eu quero dizer que a senhora seja bem-vinda ao nosso podcast. É um tema delicado, sensível, mas muito importante para ser discutido e dialogado, que é o que nós vamos fazer aqui. Sim. A senhora teve uma professora modelo que incentivou a sua carreira no magistério? No magistério, sempre tem um professor ou outro que a gente tem um olhar assim mais afetuoso. Mas depois que eu já no mestrado e no doutorado, a minha expressão é a Eliane Maio. No magistério não tem uma pessoa específica, é um conjunto, é um contexto. Então uma contribuiu de um jeito, outra contribuiu do outro, né? E aí estamos aqui. Eliane Maio, a professora Eliane Maio, ela estará conosco no próximo bloco para conversar sobre este tema também. Continuem com a gente aí. Professora, sobre a sua formação, conta pra gente. Eu sou formada em Normal Superior e em Pedagogia. Tenho especialização também em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Em Educação Especial também, em Gestão Escolar, porque eu sou gestora escolar, tenho uma pós também em Gestão Escolar. Fiz meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá também em Educação. E agora sou doutoranda também na Universidade Estadual de Maringá. E as nossas pautas de debate na universidade é a questão da prevenção da violência. Prevenção da violência. Entrou na sua vida acadêmica a partir da universidade ou... Eu sempre questionei assim, certos tipos de violência que aconteciam com as crianças, mas sem ter essa visão que a gente tem científica do como estudar a violência, por que ela acontece, como ela acontece. CARD. Então, Prevenção à violência sexual infanto-juvenil na escola. Na graduação, o meu primeiro TCC já foi sobre as questões do combate à violência. Então eu escrevi sobre o combate à violência em crianças especiais, em crianças da educação infantil. E depois, agora, no mestrado, o meu foco específico é como combater a violência sexual infanto-juvenil nas crianças, principalmente do 1º ao 5º ano, que é o meu chão de escola.
né? Eu entrei na educação pública e desde então estou lá e essas crianças passam pelas nossas mãos. Então eu pensei, eu quero estudar isso. Como ela acontece, por que ela acontece, porque mesmo a gente trabalhando essas violências, elas ainda continuam acontecendo de uma forma assim gritante. Então a gente está estudando e cada dia mais a gente pensa que a gente planta uma sementinha aqui, outra sementinha ali, para combater esse tipo de violência. Todas as violências são muito cruéis, mas quando a gente fala de violência sexual contra crianças, tem um peso muito maior de sofrimento, de dor, né? E aí estamos estudando. Durante o seu período escolar, quando você estudava ainda na educação básica e até o ensino médio, esse já era um assunto na escola? Não, nunca foi um assunto debatido, porque lá por volta do 5º ano, que era a 5ª série, então começava a se falar do corpo, mas de uma forma biológica. Não tinha esse cunho de preparar o estudante, para se acontecer um abuso, uma violência, como você faz para se defender? E para você conhecer o seu próprio corpo, o nome correto das partes íntimas, as crianças têm muita dificuldade não é em entender, porque elas entendem, quando a gente passa, elas entendem, mas assim, não é passada da forma correta. Então, aprende-se de uma maneira que não é a maneira correta, e a gente, com um projeto, está na escola para isso, porque a criança, ela precisa reconhecer o que é um abuso, uma violência. A gente costuma sempre falar que o abuso, ele engloba a violência, porque senão a gente fica assim, essa criança foi abusada, mas ela não foi, por exemplo, estuprada. E quando a gente fala violência, a gente está englobando tudo. Qualquer toque mal intencionado é uma violência que você está criando na criança. E aí a gente vem com essa pauta de ensinar assim, o seu corpo não pode ser tocado por outras pessoas. Existem determinadas situações que seu corpinho pode ser tocado, até onde eu posso tocar no corpo de outra criança, o que eu posso falar, o que eu posso ouvir. E para além de instruir essas crianças para esse combate à violência, e depois que a violência já aconteceu? Como você acolhe essa criança? Como que a nossa rede está preparada? Porque não é só a escola, é uma rede. Lá no meu município, eu moro em Astorga, eu sempre costumo falar assim, é uma rede, porque senão a gente começa a vitimizar essa criança. A criança, ela sofreu a violência, ela vai falar para a professora fala para a coordenadora, que fala para a diretora, que fala para o vizinho, que fala até chegar em alguém que vai socorrer essa criança. Então a gente trabalha lá e nós temos um apoio muito grande lá em Astorga, da nossa juíza, da nossa delegada, da nossa prefeita, da nossa secretária de educação. Então assim, é uma rede. Aconteceu qualquer resquícios de violência com aquela criança, a gente já tem a rede preparada para recebê-la. E para além disso, nós precisamos pensar o seguinte: no mesmo banco de escola que, infelizmente, está uma criança que pode vir a sofrer violência sexual, eu tenho também quem vai abusar. Os dois estão no mesmo banco. Então eu preciso trabalhar não só com a visão de uma possível violência que a pessoa sofra, mas que ela pode vir a cometer. Então, como que eu trabalho essa criança, como que eu empodero essa criança e os adultos que estão em torno dela, para que ela não seja nem a vítima e nem a pessoa que comete a violência. Para entender melhor, o mesmo banco, ou seja, o mesmo ambiente, os adultos ali poderiam ser agressores? Não. Como? Os agressores, eles são pessoas que foram alunos e alunas. Então tá lá no banco da escola, meu aluno e a minha aluna. Se você fizer um estudo, as pessoas que cometem violência são alfabetizadas. Muitas delas têm nível superior. Então passou lá pelo meu 1º ao 5º ano. A criança que no futuro é um adulto que cometeu o abuso. Então essa criança também tem que entender por que eu não posso cometer o abuso. Porque eu ensino ela a se defender, não ensino? Olha, você precisa reconhecer tais toques, você precisa reconhecer tais falas, mas eu também tenho que trabalhar com essa criança no sentido de, olha, você não pode cometer tais toques. Você não pode, é muito uma coisa casada. A gente não pode direcionar só, eu só vou trabalhar a prevenção para uma possível vítima. Não, eu tenho que trabalhar a prevenção para uma possível pessoa que vá cometer essa violência. Então é uma coisa mais ampla, nós precisamos trabalhar os dois lados, para que no futuro o ideal seria mitigar essa violência. Mas nós sabemos que isso, infelizmente, ainda está longe de acontecer. Temos políticas públicas? Temos. Mas nós temos ainda, por ser um assunto ainda, em pleno século XXI que nós estamos ainda, é um assunto considerado tabu. Então, por conta dessa tal ideologia de gênero que foi divulgada
no Brasil todo, as pessoas ainda acham que quando a gente vai trabalhar o projeto de combate à violência, de prevenção, a gente vai falar coisas que não é adequada para a idade da criança, quando na verdade a gente está ali para falar, criança não namora, tem idade certa para tudo na vida acontecer, essa adultização que agora está muito nas mídias, a gente vê muito isso na escola. Então a gente precisa chamar essa criança e conversar e entender. Primeiro a gente tem que entender a criança, por que você está usando determinada roupa, determinada cor de maquiagem, que não é para a sua idade. Então quando eu pego uma criança pequena, que tem que viver a fase da criança, as fases da criança, e não a fase do adulto, uma criança. Então é muito mais complexo, não é só falar para a criança, olha, se alguém tocar nas suas partes íntimas já nomeadas, a gente precisa nomear as partes, a criança tem que entender. Porque quando eu falo do nariz, do cotovelo, das mãos, é natural. Então eu tenho que falar também do pênis, da vulva. E o nosso projeto, ele acontece de uma forma tão natural que assim, está sendo muito profícuo para nós, tá fluindo muito bem. Quando a senhora falou do projeto, do seu chão de escola, da sua escola na real, começou onde? Na cidade de Astorga? Em que escola? Como era essa comunidade da escola? O projeto, depois a professora Eliane Maio vai passar para vocês essa parte, né, como que a gente foi contemplada e tudo mais, mas nós trabalhamos o projeto, o meu município tem 8 escolas de ensino fundamental 1. Então, por conta do tempo hábil, nós não poderíamos trabalhar com todos os alunos de todas as séries, do 1º ao 5º ano. Então nós optamos pelo 5º ano, que já são crianças, não que as menores não precisam, a gente teria que ter mais pessoas para que esse projeto fosse desenvolvido desde a educação infantil, mas nós não temos, né, as pessoas. Então ele foi para o 5º ano com o intuito que eles vão sair da nossa rede. É o último ano que eles estão com a gente. Então nós, de certa forma, estamos preparando eles para uma pré-adolescência que é do 6º ao 9º ano. Então a gente pensou, nós não podemos focar só numa escola. Por exemplo, eu sou gestora de uma escola, eu vou fazer só na minha. A nossa vontade era abraçar o todo, né? Todo. É aluno da rede? Vamos abraçar. Mas são 15 instituições. Nós temos 7 de CMEs e 8 escolas. Então nós optamos em trabalhar todos os 5º anos de todas as 8 escolas. Então totalizam 15 turmas, mais de 300 alunos. E assim, a gente produziu o livro com eles também, né? As turmas produziram os livros, fizemos a noite do autógrafo, com a entrega dos livros. Então a escolha foi diante disso. É a última etapa que eles têm com a gente do Fundamental 1. E como eu estou lá no chão da escola do Fundamental 1, e como eu entendo, e a gente, o anuário, ele mostra pra gente assim, ó, a maior parte da violência acontece nas crianças que estão nessa idade, que é do 1º ao 5º ano, que vai dos 6 aos 10 anos. Esse é um dado, um censo? É um dado, o anuário brasileiro, ele mostra pra gente, né? E assim, é gritante a violência. Então, meninas negras, meninas socioeconômico um pouco dificultoso. Então, é aí que a gente tem que entrar, né? Tá mostrando que tá onde a violência? Tá tudo. Só que onde que tá mais? Porque é o que eu tô te falando, o ideal seria a gente pegar desde as crianças pequenas até... A gente estava conversando com as diretoras, temos 2 escolas lá em Astorga, que são públicas, do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, as diretoras precisam trazer o projeto, porque agora eles estão na pré-adolescência. Só que daí nós não temos pessoal para levar esse projeto, né? Mas é muito importante que eles já vão com um olhar diferenciado para o 6º ano. Então, quando eu entro no 6º ano e já falo o nome correto das partes íntimas, não tem nenhum tipo de espanto, de riso, que talvez acontece lá quando eu estou chegando com o projeto e os alunos ainda não estão preparados. O projeto abarca crianças de que idade? 10 anos? 9, 10 anos, que é o 5º ano do ensino fundamental 1. E daí eles partem para o ensino fundamental 2, mas também da rede municipal da cidade? Daí vai para o estado. Aí o estado já é uma outra rede. É uma outra rede. Nós temos então a rede municipal, que contempla os CMEs, que vai de 0 a 5, temos o infantil 4 e 5, alguns infantis 4 e 5 ainda são nos CMEs e alguns são já nas escolas, e do 1º ao 5º ano. Então a gente, com muita dor no coração, nós decidimos então, em conjunto com a nossa equipe, né, do projeto, levar então o projeto para o 5º ano diante disso, de saber que depois eles não estão mais com a gente, eles vão lá para o estado. Então houve uma formação para que eles passassem dessa rede para a próxima rede, já pré-adolescentes,
com a formação. E onde você encontrou com a professora Eliane Maio? A professora Eliane Maio, assim, eu já a admirava muito antes de entrar para fazer o mestrado. Por conta dessas entrevistas que ela sempre tá falando, essas palestras, e é o meu tema de estudo, é minhas pautas de estudo. Né? Como eu te disse, eu já vinha escrevendo sobre isso. E aí eu falei, não, eu quero aprofundar mais, eu quero saber mais para poder ensinar mais. E aí então eu fui para o processo seletivo do mestrado, lá na Universidade Estadual de Maringá, e fui com ela. E aí a partir desse momento a gente foi... começamos, porque assim, não é só a violência sexual contra a criança que a professora Eliane trabalha. Né? Mas aí a gente ela viu o meu projeto, a gente foi trabalhando junto, e eu levava sempre as demandas do que acontecia. Nossa, aconteceu tal situação, né, lá na escola, lá na rede. E aí a coisa foi abrindo, assim, né? A gente foi pensando juntas, e eu sempre falando desse meu desejo de trabalhar isso com as crianças, porque a gente vê a necessidade, a gente está lá no chão da escola, todo dia passa pra gente, né? Acontecem situações, e aí a gente foi trabalhando. Aí eu fiz o meu mestrado, e no mestrado eu entrevistei profissionais da educação, então eu entrevistei professoras e professores, sobre qual a concepção que eles tinham de se trabalhar e se eles trabalhavam a educação de sexualidade com as crianças, né? E foi interessante que eu fiz um grupo focal de estudos, foram 5 encontros, e um dos encontros eu trabalhei o 18 de maio. E eu deixei, né, no slide o 18 de maio, com o desenho da Gerbera laranja, que representa o combate à violência, e não falei o que era. E quando eles entraram, foram 10 entrevistados que participaram, quando eles entraram eu perguntei se eles sabiam. O 18 de maio é a alusão aqui. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Levei o caso da Araceli, quando eu expliquei, eles saíram assim, nossa, como a gente está deixando a desejar em relação a trabalhar essa educação em sexualidade. Depois a gente fez formações com os professores, com a rede, a gente trabalha muito com a rede. E o que é o 18 de maio? Conta para o pessoal que está assistindo e para mim também. O 18 de maio é uma data alusiva, a gente não deve trabalhar só o 18 de maio, mas para tudo tem uma data. Então, uma data alusiva do caso Araceli Almeida, que ela infelizmente sofreu violência, foi estuprada, foi morta, e o caso ainda, depois de muitos anos, ainda continua impune. Então, essa data veio para a gente, de algum modo, falar assim para a sociedade, olha, vem aqui, a gente precisa porque está acontecendo todo dia. Porque os documentos oficiais, como o anuário que eu já citei aqui, o anuário brasileiro, ele vem falar pra gente, a violência está acontecendo. E como nós tivemos a pandemia, assim, foi um boom, a violência, porque daí o que acontece? As crianças começaram a ficar muito dentro de casa. E pasmem, mais de 80% da violência sexual contra a criança acontece por meio de pai, padrasto, tio, irmão mais velho, vizinho, pessoas próximas. E, gente, as pessoas acham que não acontece. Existe violência sexual infantil cometida por mulheres, mães, avós. Aqui tem uma produção de uma babá. Ela abre o primeiro livreto da que o bebê ficava com a babá e o bebê começou a dar indícios de que alguma coisa estava errada. Então é óbvio que assim, é em número muito menor, mas acontece. E quando essa violência acontece dentro de casa, ela é muito mais difícil de ser combatida. Porque não é uma via de regra, mas geralmente quando é o homem que comete, é a figura que traz o sustento para dentro de casa, muitas das vezes. Então essa mulher fala, como que eu vou denunciar? Tem as mulheres que não acreditam na criança. Não, mas isso não é desse jeito, você está fantasiando. Então tudo é muito assim, é muita violência, porque daí uma violência, ela acaba puxando a outra. Quando eu cometo uma violência contra uma criança e eu preciso ficar impune, eu preciso ameaçá-la. Quando eu ameaço, a criança, ela não tem para onde, se ela não está preparada, ela não tem para onde, para quem eu falo. Se é o próprio pai que faz, eu vou falar para a mãe? E quando fala, muitas das vezes é abafado. E a gente tem também as subnotificações. Então, já está gritante o que é revelado. Mas nós também temos muita violência que não é revelada. E o projeto foi ao encontro desses dificultadores
das crianças que sofrem e também daquelas que precisam ser alertadas sobre essa prática. A nossa juíza lá de Astorga, ela tem uma fala, ela caminha com a gente nesse projeto maravilhosamente bem. Ela tem uma fala assim, ela é juíza da vara criminal, ela fala assim, quando chega para mim, a violência já foi cometida. Então, a gente, porque senão é enxugar gelo. A criança sofreu a violência, eu a trago para a rede, a justiça se localiza a pessoa que cometeu a violência, faz o que é necessário ser feito perante a lei, acolhe-se essa criança por um tempo, mas depois a criança fica solta. E os traumas, mesmo uma criança que sofre violência, mesmo ela fazendo todo aquele acompanhamento que a rede e a lei fala que ela precisa, chega no momento que ela não tem mais. E o trauma é para a vida toda. Então ela fala, tem que trabalhar aqui. Por quê? Quando eu trabalho a prevenção, essa violência não vai chegar, porque não vai acontecer. É claro que a gente, seria uma utopia, né? Falar que não vai acontecer mais. Mas a gente fala assim, o nosso projeto ele tem uma duração de 4 anos e agora a gente começou o 2º ano. Se uma criança, escapar de ser abusada, violentada, de sofrer todo e qualquer tipo de trauma por causa de violência, e não é só a violência sexual, porque às vezes a violência sexual ela começa com a violência doméstica. O pai começa a agredir a mãe, aí entra a questão do álcool e todas as demandas que a gente sabe que contribuem para a violência acontecer. E aí vai se abrindo janelas, e as coisas vão ficando mais facilitadas para o abusador. Nós tivemos um caso lá no meu município agora, depois do projeto, que a menininha estava numa situação e uma pessoa da família, então foi cometer a violência com ela. E quando esse abusador tentou tocar na parte íntima dela, e ela sabia, ela foi instruída a partir do projeto como era o nome correto, ela falou, não, aqui na minha vulva você não toca. E aí ela não foi abusada, ela não foi violentada. Aí você fala, mas só porque ela falou? Não. Porque quando o abusador reconhece que a criança sabe o que é um abuso, é muito mais difícil cometê-lo. O grande problema é aquele abuso que começa assim, leve, sereno. Então hoje eu te ofereço uma bala, depois eu te ofereço um brinquedo, e eu vou ganhando a sua confiança. Porque se você olhar, aquela violência que acontece assim, que sai nas mídias sociais, no jornal, que a criança foi violentada, que a criança foi morta, que jogou no matagal, assim, é um número muito pequeno. A maior parte da violência, ela acontece de forma velada e a maior parte dentro de casa por parentes próximos ou pessoas próximas conhecidas. E aí o abusador, ele faz o quê? Ou a abusadora começa então, porque primeiro eu tenho que ter a sua confiança, né? Então hoje eu te dou um doce, amanhã eu te dou um brinquedo, e aí eu não vou começar fazendo coisas que você vai sentir dor. Eu começo falando que o seu cabelo é muito bonito, eu já estou tocando no seu corpo, eu não tenho permissão. Mas tocou no cabelo, é natural, a sociedade entende que isso não é uma violência, e quando a criança se dá por si, ela está sendo violentada, tendo todos os seus direitos violentados, e ela não entende aquilo. Então, se não tem um projeto desse, se não tem um profissional preparado lá na escola que fala assim, não, mas está errado, sim, não pode, criança não pode ter segredo, nem com criança, nem com adulto. Se eu peço segredo é porque aquilo ali, de alguma maneira, não está correto. Então, é nesses pormenores que a gente trabalha com a criança. Olha, não pode ter segredo, não pode oferecer algo para você e falar assim, não conta que eu fiz, né? E tivemos um outro caso também de um carro que chegou e a menininha entrou dentro do carro, e aí a gente trabalhou com as crianças, eles ilustraram o livro também, falando, olha, não entre em carro de estranhos. Por mais que você fale, mas hoje em dia ninguém faz isso, faz. Porque daí começa, sua mãe pediu para eu vir te buscar na escola hoje. Ou, vamos ali que eu te compro um sorvete. E às vezes não vai mesmo cometer a violência na primeira vez, vai ganhando a confiança. A partir do momento que ganha a confiança da criança, já ganhou tudo. Eu quero conhecer essas ações que foram desenvolvidas, mas antes, você também é gestora escolar. Qual é a escola? Escola Municipal João Freire de Carvalho. A cidade é Astorga, e essa escola que eu sou gestora é de um distrito, é o distrito de Içara. Eu também sou gestor em escola, professor e gestor, e enfrentei muitos problemas a partir de 2018, até então, com a comunidade escolar movida por alguns parlamentares. A senhora citou a questão da ideologia de gênero e outras provocações que fizeram
nos limitando com o trabalho de educação sexual na escola. Você passou por isso também, professora? Sim. O tema, a questão quando a gente fala a violência e a gente foca então na violência sexual infanto-juvenil ou infantil, como queiram, já acende aquela luz, nossa, vai trabalhar a ideologia de gênero, né? Para quem não sabe, a ideologia de gênero ela não existe, mas ela foi plantada na sociedade como algo, né, do conservadorismo, da extrema-direita, para dizer assim, olha, menina pode ser menino, menino pode ser menina, menina usa rosa, menina usa azul, vai destruir o casamento, tudo isso. Então se pairou no ar uma ideia de que não se fala em sexualidade. Como se o ser humano, a gente já escrevemos alguns capítulos de livros e artigos e tudo mais, a minha dissertação e agora a minha tese, as pessoas elas teriam que entender que nós nascemos com a nossa sexualidade e a carregamos até a nossa morte. Então eu sempre falo assim, o aluno ele não tira a sexualidade do corpo dele, deixa em casa numa gaveta, vai para a escola, depois na hora que chega coloca de novo. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que precisamos... teria que ser, não é ainda, ser natural, porque se a família fizesse o papel dela, que é de ensinar também, não só, mas sobre a sexualidade da criança, a escola não precisaria. Porque assim, fica muito aquilo, não, é só a escola que tem que fazer, não, é só a família. Quando na verdade, você como gestor escolar vai entender isso que eu estou te falando, a escola tem que trabalhar junto, é parceria. Aí, o que acontece? Vem essa fala, derruba tudo que a gente vinha construindo há muito tempo. E sabe o que acontece, professor? Assim, a gente está aqui, por exemplo, ano passado nós construímos livros aqui sobre crimes virtuais, por exemplo. Então a gente está lá no chão da escola, mas muitas vezes a gente não tem voz e vez. Aí às vezes uma pessoa que está lá, um youtuber, alguma coisa, fala alguma coisa, aí aquilo vira a sensação do momento, vamos dizer assim. Enquanto nós estamos lá há quantos anos já trabalhando isso? E aí assim, isso que a gente está fazendo aqui é maravilhoso. Quer mostrar para as pessoas, olha, é difícil? É difícil. Dá trabalho, mas não é impossível. Antes do projeto, eu já trabalhava lá na minha escola a questão, a gente tem livros infantis que trabalham essa questão da violência. Então, a primeira vez que eu trabalhei, eu sou gestora lá desde 2017, então lá em 2017, quando eu assumi a gestão da escola, eu já fiz uma reunião, chamei os pais, mostrei o material e falei, olha, nós vamos trabalhar esse material com as crianças, é necessário. Tinham surgido algumas situações relacionadas a essa questão deles, eles não tinham conhecimento praticamente nenhum. Houve resistência de alguns pais que não vou deixar Por incrível que pareça, não houve. Não houve. E aí trabalhei um livro que é o livro da Caroline Arcari, Pipo e Fifi, toda a nossa rede tem esse livro. Então foi o primeiro que eu trabalhei. E a gente trabalhou assim, foi tão natural, como se eu estivesse explicando sobre o cerrado, sobre o sistema solar, e tem que ser. É o que eu estou te falando. Quando eu falo para você dos meus membros, por que eu não posso falar do pênis e da vulva? Então, nessa época foi muito tranquilo. Agora, no projeto, nós temos mais de entre 306 e 310 alunos, mas nós tivemos, sim, umas 4 ou 5 famílias que, mas não é interessante, vai falar de coisas que não está no momento dos meus filhos saberem. E pasmem, professor, nós fizemos assim, porque o projeto, ele veio aprovado para nós apresentamos ele para nossa rede, e quando eu digo a nossa rede, é o que eu estou te falando. É a juíza, é a delegada, é o CMDCA, é o Conselho Tutelar, é o Departamento de Educação, todas as diretoras. Então a gente fazia reuniões. Houve parcerias, parcerias com os pais, e nós fizemos uma carta de aceite. Então, para que o projeto efetivamente acontecesse em sala de aula, nós fizemos uma autorização, vamos dizer assim, né? E chamamos os pais de todas as escolas, explicamos o projeto, mostramos o que a gente ia trabalhar, como iria trabalhar, permitimos que esses pais pudessem estar assistindo. Qualquer pai hoje que falar assim, pai, mãe ou responsável, eu quero ir lá assistir um dia vocês dando aula, tem essa liberdade desde que é agendado antecipadamente com a gestão da escola. E aí, quando a gente chegava na escola, essas 4 ou 5 crianças que não participaram do projeto, o nosso coração sangrava, porque eles saíam assim de cabeça baixa. E falava assim, não tem como a gente ficar? Mas não tem como a gente assistir? Não tem como vocês ficarem, porque não tem essa autorização. As crianças pediam? Sim.
E tivemos um caso também que a mãe não tinha permitido a criança, o menino participar, e no segundo dia ela chegou para nós e falou assim, eu tô tão admirada do primeiro dia, de tudo que os amiguinhos ouviram e falaram para ele, que ele implorou para mim. Ele quer, e o que ele falou é tudo que eu sei que ele precisa aprender. Vocês permitem que ele ainda entre? Com certeza. E ele entrou no projeto. Algumas famílias, a comunidade ainda tem, existe um mito sobre a educação sexual para as crianças, e vocês conseguiram desmistificar essa questão de achar que é ideologia de gênero, que vai ensinar sexo ou qualquer outra coisa assim? Sim, porque nós tivemos, que nem eu estou te falando, né? Então, se você pegar, vamos por 310 alunos e 4 ou 5 não participaram, o restante todos participaram, e a gente fez uma noite de entrega de livros com a família, com a rede, com as autoridades. Então, assim, é um projeto público, ele não é uma coisa que acontece de forma, assim, fechada dentro da escola. E o aceite foi bem grande. E agora nós estamos com o projeto novamente na escola e, assim, o aceite está... Porque agora eles já conhecem o projeto, então já sabe. E, assim, a gente é muito acessível, minha cidade é pequena, né? Se tem dúvida, então tá sempre... Me explica sobre isso. E, assim, a gente teve muitos elogios, mas muitos elogios, tanto pelas redes sociais, como pessoalmente, como as próprias diretoras, né, levavam para minha chefe e falavam assim, como faz diferença esse projeto? Quando a gente chegou com o projeto lá no ano passado, na primeira semana, nós tivemos 5 revelações. E eu trabalhei também uma época com a escuta especializada do município, então, assim, a gente consegue ver, assim, como a coisa está caminhando. É muito custoso? É muito custoso. Demanda muito trabalho? Demanda muito trabalho. Mas é tão proveitoso quando você ouve uma mãe falar, vocês não podem nunca parar com isso. Que diferença. E agora, para minha tese de doutorado, eu estou entrevistando alguns pais desses alunos. Então, você precisa de ver o que eles falam. Como foi importante, como meu filho amadureceu, como a fala dela é diferente. Agora ela sabe perguntar, ela não sabia perguntar, né? Então, os frutos que eu sempre falo para Eliane Maio, talvez a gente não vai colher nem tantos desses frutos. A geração próxima vai colher, que é aquilo que você falou. A pergunta que você fez para mim, agora eu vou fazer para você. Você teve essa educação em sexualidade quando você estava lá do 1º ao 5º ano? Você vai fazer o inverso. Não tive, né, em nenhum momento. E até é uma dificuldade na escola de se abordar atualmente esse tema. E também o que fazer quando uma criança, um adolescente acaba te contando que sofreu algum tipo de abuso. Ela bebe um pouco de água. A rede... O que se faz, professor? O que se faz? A rede precisa estar preparada. Quando a gente fala rede, porque se foca muito em cima do professor. Ah, professora, o professor, educadora, a educadora precisa estar preparada. Mas não são só eles. Eu tenho os motoristas de ônibus, eu tenho os motoristas de vans, eu tenho a pessoa que recebe a criança na porta da escola, eu tenho as merendeiras, zeladoras, a secretária, a coordenadora. É uma rede. Porque às vezes a criança ela tem mais segurança na pessoa que recebe ela lá na porta, a hora que ela chega de manhã, a hora que ela chega depois do almoço. E às vezes é ela que vai receber essa revelação espontânea. A criança revela, se ela tiver segurança, ela vai revelar. Só que ela precisa reconhecer que ela está sofrendo a violência. Porque como que você vai falar para mim uma coisa, professor, se você não reconhece que você está sofrendo aquilo? Então, formação de professores. Eu fiz um estudo em 2023 e eu pesquisei na nossa região lá as maiores universidades que tem, que é a UEL de Londrina, a UEM de Maringá e a Unespar de Paranavaí, campus de Paranavaí. E eu peguei dos cursos de pedagogia, as ementas dos cursos, os planos, para saber, os nossos pedagogos que estão vindo para as escolas, que quem trabalha com crianças pequenas são os pedagogos e as pedagogas. Tem alguma disciplina, alguma matéria, alguma atividade relacionada a como se preparar para receber essa violência? E não tem. Não tem. A Unespar é uma que assim, mais se aproxima, mas não tem esse foco na criança. É no geral, trabalhar as violências no geral, mas não na criança. Então a gente tem que investir formação de professores. E é um trabalho para o futuro. É um trabalho para o futuro, porque o que acontece? Senão acaba. Termina o projeto, passou os 4 anos, acaba. Precisa ter pessoas que fiquem para depois de nós. E os profissionais têm que estar preparados.
Porque senão é aquilo que eu te falei, revitimiza a criança. Porque a escola é porta de entrada de denúncia. Porque é lá que a criança está. Claro que casos extremos vai, né, direto para a delegacia, direto para o conselho tutelar, mas a maioria é revelado para nós. E aí, como que eu estou preparada? Eu estou preparada? Ah, mas aí você vai falar para mim, mas então, se os cursos não ensinam, o que a gente deve fazer? Eu não aprendi nos cursos. Eu não aprendi no normal superior, não aprendi na pedagogia, não aprendi nas minhas pós-graduações, nas 3 pós-graduações. Eu tenho que querer. É difícil? É. Nós sabemos que as políticas públicas para os profissionais da educação não colaboram muito. Mas eu preciso entender. E se no lugar do aluno for o meu filho? A minha filha? Minha sobrinha? Meu sobrinho? Então, para além de pensar, mas né, como não fui formada, então a gente precisa entender. Esse aluno, infelizmente, vai chegar na minha mão. Não tem como, nunca. Você pode não ter percebido. Ah, eu já sou professora há 10 anos, nunca percebi. Ou fingir que não percebe. Porque às vezes o silenciamento, eu sempre falo assim, o silenciamento de quem sabe e não faz nada é uma violência tremenda. Porque eu estou deixando a criança continuar sendo violada nos seus direitos, porque é mais fácil fingir que eu não estou vendo. Porque dá trabalho lá estudar, isso dá muito trabalho. Claro que dá trabalho, mas a gente precisa fazer isso. Professora, a senhora poderia elencar as ações que foram desenvolvidas, a primeira, a segunda, assim por diante para a gente? Sim. A partir do momento que nós então fizemos essas reuniões com a rede e que o projeto foi efetivamente para a sala de aula, então assim, a gente trabalha de forma muito lúdica. Então é com desenho, é com contação de histórias e com a própria produção do livro. E a todo momento tem a participação dos alunos. Então não é uma coisa que a gente chega, fala e sai, não. A gente faz cartazes, a gente trabalha com pintura, a gente trabalha com a própria produção do livro. Então essas ações com vídeos, né, deixa bem aberto assim, para eles tirarem dúvidas e conversarem, e é muito gostoso. O projeto, ele flui, a hora passa que a gente nem vê. O primeiro momento, então, vocês trabalharam com a parte lúdica? Livro? Sim, o primeiro momento, quando vai para a escola, a gente já passa um videozinho que fala de uma forma bem sucinta o que pode ser a violência sexual contra a criança. Aí, a partir desse livro, a gente, então, fala com a criança o que eles entendem por isso, se eles já ouviram falar dessa violência. E alguns falam, sim, eu já vi, já aconteceu, eu vi na televisão, vi no TikTok, vi em algum lugar. A partir disso, aí a gente já vai determinando. Então, eles sabem até aqui. Daqui para frente, eles não sabem. Aí a gente nós temos vários livros que a gente trabalha sobre a violência com eles. E a gente faz desenho no craft, a gente faz produção de história, a gente faz produção de frases, a gente ilustra. Tudo que você imagina assim que dá para trabalhar pedagogicamente com alunos do 5º ano, a gente faz na sala de aula mesmo com eles. E os resultados? Entre os resultados estão os livros que foram construídos com... Sim, nós construímos... Ele toca a pilha de livretos. 13 exemplares, são 15 turmas, mas nós construímos 13 exemplares, porque a gente junta turmas por conta do tempo hábil que nós não temos. E aí, assim, esse livro, para ser produzido, foi muito gostoso, assim, porque eles ilustraram, eles escolheram quem ia fazer a capa, o livro, ele tem prefácio, ele tem epígrafe... Ele ficou muito assim, muito caprichadinho, muito bem feito. E por eles, né? É produção dos alunos e das alunas. As ilustrações são dos estudantes? Sim. Ele pega um dos livretos Tudo e olha as por ilustrações. Eles. A capa. Ela desfaz a pilha de livretos e os mostra para Lucimar. Tem, né? Foi assim, a gente dava a ideia, contextualizava e eles assim, eles são maravilhosos, né? A criança, se tiver um tema interessante para eles, assim, foi muito gostoso, não foi dificultoso trabalhar. Foi muito gostoso. Para quem está nos acompanhando, acessem direitoshumanos.ufg.br que vocês vão encontrar os links e toda a explicação sobre esse material que a professora está falando aqui. Professora, agora para aqueles professores e professoras que estão nos acompanhando e que têm muita vontade de desenvolver e promover um projeto como esse de prevenção à violência sexual nas suas escolas, o que a senhora diria a eles? Eu diria, sejam bem-vindos. Nós precisamos de pessoas que realmente entendam que essa violência precisa urgentemente ser combatida e um dos lugares, não só, mas um dos lugares é na escola.
O professor, ele faz parte da rede, né? E muitas vezes o professor fala assim, mas eu não posso, se chegou até mim eu não vou denunciar, justamente por isso que a gente falou, porque o pai é o provedor. Mas nós temos toda uma rede de apoio e de acolhimento. Só que aí, para que essa rede funcione, eu também faço parte dessa engrenagem. Então eu tenho que estudar, eu tenho que começar a ler, entender, procurar as pessoas que já trabalham com essa temática. Como que eu faço para desenvolver isso? Como que eu posso falar? Às vezes o professor ele não está preparado, e às vezes não é só porque ele não quer, porque ele não tem mesmo o conhecimento. Como que eu posso trabalhar? Olha, eu estou vendo que essa criança tá demonstrando alguma situação. Como que eu posso trazer isso de uma forma assim, que seja adequado para a idade da criança e de uma forma bem leve? Então, a primeira coisa tem que ter força de vontade, mas assim, para além disso, você tem que pesquisar, você tem que estudar, porque é um tema complicado. A gente não trabalha assim, como, eu vou chegar lá na escola e trabalhar a água, por exemplo, né? Mas é possível, é gratificante. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que tem frutos, que a gente colhe frutos. Falar que é fácil, não é. Mas se eu for fazer no meu município, vai ter enfrentamento. Enfrentamento a gente tem em quase tudo que a gente faz na vida. Por isso que a gente tem que estar preparado para esse enfrentamento. Porque se a pessoa te questiona, mas você tem conhecimento para falar e falar, olha, mas é dessa maneira que dá para acontecer, vai acontecer. Assim, quiçá, daqui para frente, os professores realmente voltem o olhar para que essa violência, porque a gente trabalha o bullying, a gente trabalha a gordofobia, a gente trabalha outros tipos de violência, mas essa não pode passar batida. A gente não pode fechar o olho e fingir que ela não acontece. Então, pesquisem sobre, conversem com pessoas que trabalham essas temáticas, né? Tem muito material, hoje tem muito material para trabalhar isso. Então, venham para o nosso lado. É isso aí. Professora, quero agradecê-la. A sua presença aqui é muito honrosa no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Nós ficamos imensamente felizes quando recebemos o convite para estar aqui falando sobre o projeto e da importância que é esse combate à violência. E a Escola na Real realmente é pegar a real da escola, né, e trazer aqui para esse debate maravilhoso. Muito obrigada. E por falar em Escola na Real, a Escola na Real não acaba por aqui. Nós temos no próximo bloco a professora Eliane Maio, que vai dar continuidade a esse tema. Fica com a gente, o recreio é rapidinho, já nós voltamos. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. Tem uma curiosidade bem legal sobre a próxima convidada, professora Eliane Maio. Ela já foi entrevistada pelo Jô Soares e vai contar pra gente como foi isso. E tem também a história do porquê ela decidiu dedicar sua vida profissional a este tema. Não dá pra não se emocionar. Tudo isso você confere agora no Escola na Real. Escola na Real. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar. À direita, Eliane Maio. À frente de cada um deles há uma caneca. À frente dela, ao lado da caneca, há uma pilha de livros. Estamos de volta com o Escola na Real. Hoje o tema é sobre a prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Nós conversamos no primeiro bloco com a professora Berivalda e agora nós vamos conversar com a professora Eliane Maio. Eliane, seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Lucimar. Obrigada mesmo. É uma honra a Escola na Real recebê-la aqui também. O tema é bem delicado, porém muito importante. Mas antes de falarmos sobre o projeto, nós gostaríamos de conhecê-la melhor. Ela está de camiseta laranja, Obrigada. Calça jeans e relógio dourado com maringaense. pulseira de arco-íris. Eu nasci em Maringá. Maringá é uma cidade de 78 anos, é nova. E a terceira do estado em tamanho, né? E eu sou uma mulher de 64 anos. Então eu conheço a cidade desde o início, praticamente. E isso significa que foram muitas batalhas que a gente desenvolveu para estimular o estudo. Eu sou da primeira turma de psicologia da UEM, da Universidade Estadual. Então eu estou formada há 41 anos. E no meu estágio, há 42 anos, em escola, eu descubro um menininho que ficava sempre oculto na sala, separado na educação física, no intervalo, e eu descubro ele se masturbando exageradamente, de 8 aninhos. E aquilo me instigou, porque eu não sabia por que uma criança de 8 anos vivia isso. Chamei a família para conversar, filho único, veio só a mãe numa quinta-feira, fiz a anamnese, que é um roteiro de perguntas, e lá no fim eu falei, mãe, morrendo de vergonha, é que ele não tira a mão do pipi, eu falei.
Aí ela levou um susto, porque em casa também, há uns 10 dias. Aí ela falou, posso vir amanhã com meu marido? Falei, sim. Eu pensei, vou ver o que eu questiono. E eu resolvi, na hora dela ir embora, dizer assim, mãe, você dá banho nele? Acho que eu pensei, banho, nudez, bate-papo, pênis. Ela falou, não, ele toma banho sozinho, ele até lava a cuequinha. Mas eu insisti. No outro dia, ela viria com o marido, mas às 7h30 da manhã ela estava na minha porta, em prantos. Que ela foi dar banho nele, ele fez escândalo, ela puxou os shorts e a cuequinha dele, e a cueca estava toda suja de sangue. Porque o pai dela, avô, que mora na casa da frente, morava, que deu o nome para o filho, neto, estava estuprando um menino de 8 anos. Eu nunca tinha escutado isso há 42 anos. Comecei a chorar. Eu chorava, ela chorava, e ela disse, você conta para o meu marido que virá às 10 da manhã? Não sei de onde eu tirei energia. Eu falei, eu conto, mas vou denunciar o seu pai na vara da família. Não tinha conselho tutelar. Ela foi embora, eu fiquei destruída, e às 9 horas ela me liga. Pode desmarcar. Eu falei, por quê? Meu marido descobriu, chegou antes, tentou matar meu pai que fugiu e nós estamos indo embora de Maringá. Eu prometi, Lucimar, naquele dia que eu ia estudar essa temática, que eu não aprendi enquanto aluna, enquanto ser humana, né? E não aprendi enquanto futura profissional psicóloga. Então eu estudo há 42 anos, todo esse monte de titulação, 5 especializações, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados que eu tenho na Espanha e no Brasil, e eu ainda acho que estudo pouco. Então de lá para cá eu nunca mais parei de estudar essa temática específica e outras que envolvem violências. É um estudo de pesquisa, de tese e de vida. De vida, principalmente. E houve alguma professora, professor que lhe incentivou, motivou a seguir a carreira de psicóloga e também professora, de estar no ambiente escolar? Eu estudei em colégio de freiras, 14 anos. Os 2 colégios particulares da cidade eram confessionais. E meu pai e minha mãe tinham boa condição financeira. E lá eu fiz o curso técnica de análises clínicas. Então eu ia fazer vestibular para farmácia bioquímica. Era o vestibular mais concorrido. Estava certa de que eu ia passar, de que eu ia... E passei. Teve greve. E a minha irmã fazia psicologia em São Paulo, não tinha em Maringá. E eu amava os materiais dela espalhados na cama, assim. Lia tudo sem entender nada. Falei, gente, será que eu vou para São Paulo? Meu pai deixa, minha mãe deixa, tem dinheiro, eu vou... Aí volta ao EN, a greve, e abre o curso de psicologia. Eu fiz vestibular e passei também. Decidi no dia da matrícula. Bioquímica, que eu ia ficar rica, eu brinco, ou psicologia, que não tinha ninguém na cidade. Acabei indo para psicologia. Brinco, não fiquei rica. Então, é um incentivo da minha irmã, né, pelo que ela estudava, né, e o incentivo de uma grande professora minha da educação infantil, que ela dizia assim, eu tinha 6, ela tinha 16. Passaram quase 30 anos, ela foi minha aluna na UEM. Olha que coisa linda. Você dá aula para a sua primeira professora. E ela dizia que o jeito de mudar o mundo era a educação. E eu ofereci meu primeiro livro para ela, né? Eu dediquei a ela. E isso me pegou enquanto futura psicóloga ligada à área da educação. O jeito da gente mudar o mundo é pela educação. E por falar em educação, como que as suas histórias cruzaram? Ela toma um pouco de água da caneca. A professora Berivalda lá em Astorga, a senhora em Maringá. Como foi isso? Como se deu? Eu, por ser uma professora do mestrado e doutorado em educação, eu tenho uma procura muito grande para as minhas temáticas. Quando abre, né, para fazerem o concurso, né, para poder entrar, então, assim, como a Berivalda sempre conta, é muita gente que me quer e eu só posso ter uma vaga e uma vaga, mestrado, doutorado, e pós-doutorado, uma vaga. E ela insistiu, veio atrás, né, eu já tinha entrevistado e tal, e ela persistiu. Aí ela faz o mestrado comigo, foi muito legal, que ela trabalhou com um grupo focal, que a gente chama, com docentes da rede municipal, e aí agora ela faz o doutorado comigo. E aí ela entrevista pais e mães responsáveis de quem passou pelo nosso projeto. E ela, assim, é muito incentivada com as questões de prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Então, casa com o que eu estudo há muito tempo. Então, ela é muito incentivada, incentivadora, ela fica, não, nós vamos conseguir, vamos tentar fazer no município. Então, ela traz uma energia muito grande e aí a gente uniu para ela estar estudando sobre isso. E daí surgiu o projeto que foi desenvolvido. Então, eu sou pesquisadora sênior, é o nome, que a Fundação Araucária é a fundação que traz verbas para a Universidade Estadual do Paraná.
E eu fui contemplada com uma bolsa no final de 2023. E eu podia montar uma equipe, o projeto é esse, né? Fizemos a logo, a camiseta. Ela mostra a camiseta, que é igual a da professora Berivalda. Então, é projeto de prevenção à violência sexual infanto-juvenil, a escola como promotora de vidas. Porque as crianças são obrigadas a passarem pelo chão da escola, é lei. Então, como bem disse a Beri, tanto a criança que será abusada e o potencial abusador, ela passa pelo chão da escola. Então, a gente não quer prevenção só para quem pode Prevenção à violência sexual infanto-juvenil na escola. A gente quer para que não se tornem violentadores, né? Então, o projeto foi aprovado pela Fundação Araucária, só 10 bolsas para a universidade toda, fui uma das. E aí eu juntei a equipe do Meu Povo, que é meu orientando de mestrado e doutorado. E ela são 7 pessoas da equipe, né, que foram do mestrado e doutorado, e ela acabamos fazendo na cidade dela, que proporcionaria o doutorado dela, né? E foi muito bem aceito, foi muito bem acolhido na cidade. Eu fiquei muito interessado, professora Eliane, quando a senhora diz, a Berivalda também, além da orientação para as crianças na questão da prevenção de um abuso, de orientar também possíveis agressores no futuro. Como que se dá esse trabalho? Ninguém nasce abusador, tirando psicopatias, tá? Que aí eu sou psicóloga, é o mais raro e são poucos casos. Então ninguém nasce abusador, ninguém nasce violentador sexual, aprende-se, infelizmente. Por falta de diálogo, por uma educação machista e sexista, de que o homem tem que encostar no corpo de uma mulher, geralmente são homens, tá? Temos mulheres também, poucas. Então, é lá na escola, se a educação para tudo, até na entrada da sala de aula, que não precisaria ter fila de menino e menina, e ainda tem. Aí eu pergunto para as professoras, por que vocês fazem filas separadas? Aí elas respondem, é que os meninos batem nas meninas. Eu falo, não deixa, você é a autoridade da sala. Faz uma roda de conversa, leva um livro legal sobre igualdade, fala aqui ninguém bate ninguém. Ninguém vai colocar a mão no corpinho de outra pessoa sem permissão. Isso já é educação para a sexualidade afetiva, de respeito. Aí a gente não cria crianças que possam vir a ser eventuais violentadoras. A escola, ela trazendo esse olhar, pode ser que a família não faça isso, não eduque desse jeito, mas a criança pelo menos aprendeu cientificamente no espaço da escola. Sabe, Lucimar, há 41 anos que eu sou formado, eu dou muita palestra o Brasil inteiro, eu viajo. Não existe uma palestra minha até hoje que alguém não fique para depois da palestra, para conversar comigo. Lá na minha família é dito que a palestra dura 40 minutos, 1 hora, eu fico quase 2 depois, porque alguém vem me contar que foi violentado. Coloca um bilhete no meu bolso. Hoje as redes sociais me acham no Instagram e me fazem relatos imensos. E aí dizendo, eu não aprendi na escola. Se lá tivesse, talvez eu não tivesse passado por isso. E quem violenta não conta. Eu aprendi a ser violentador? Não. Ele vai dizer que nunca provocou isso, que foi a criança que provocou. Então, nosso projeto chama prevenção. É a principal palavra para dizer não violente ninguém e não seja a pessoa violentadora. É isso que a gente mais quer. E deu certo ano passado, eu acho. Eu perguntei para a professora Berivalda e pergunto para a senhora assim, quais os barramentos, uma vez que a senhora trabalha com um tema sensível e que hoje está reveladamente comprovado que existe uma camada de resistência da sociedade que não quer essa instrução para os nossos pequenos. Excelente pergunta. Excelente. A senhora tem sofrido ataques nesse sentido? Como tem acontecido? Eu me divirto, porque sim, imagina, eu dou minha cara em tudo. Eu vou na Câmara Municipal e eu não me intimido com nada, porque eu quero pessoas sem violências. E eu trabalho com todos os tipos de violências, né? Então, quando a pessoa me agride, em Câmara Municipal principalmente, ou uma palestra para professores e professoras, já tive muitas, levantam a mão, eu, psicóloga velha, sou rápida. Eu vejo a entonação da voz, a expressão facial, eu analiso o corpo, né? Braço fechado, cara emburrada. Aí eu já penso, ali dentro tem uma dor muito grande, que ela não compreende, ela prefere vociferar desse jeito, gritar. Mas eu não estou lá para fazer terapia grupal. Então eu não posso falar, para, você tem uma dor aí dentro. Não, não vai dar certo. Então o que eu faço? Eu espero a dor da pessoa sair com raiva. Aí eu falo, você quer que eu fale aqui na frente de todo mundo ou conversamos lá fora?
Porque o que eu vou trazer é ciência. Se você não me responder com a ciência, aí eu não dialogo. Aí a pessoa se desmonta. Porque ela vai trazer nada cientificamente. Ela vai dizer que esse projeto em prevenção, principalmente promoção em sexualidade, eu não vou promover ninguém para sair transando, para virar menino, virar menina, tudo que eles apregoam. Não, eu quero pessoas que se gostem. Gostem de si e façam isso com as outras pessoas. Isso é promoção em prevenção à vida, né? Então, quando isso acontece, eu sei que a dor está lá dentro. E eu sempre tenho uma máxima, eu não compro o que a da outra pessoa eu deixo para ela. Eu não compro, não me atinjo. Né? Tranquilamente, já recebi cada coisa de padre, eu deixo para a pessoa. Falo, se você quiser dialogar comigo, a gente dialoga bem educadamente, mas tem que trazer dados científicos. Uma vez, eu sempre ouço assim, mas professora, você trabalha com temas tão polêmicos? Eu respondo, eu não. Para mim são temas dialógicos, polêmicos parece que é para você. Aí a pessoa desmonta. Mas professor, eu falo, não, são dialógicos, vem estudar. Se você vir estudar, concordar em trazer materiais, quem sabe a gente pode dialogar, topa. Aí a pessoa fica desmontada. Então eu lido. Eu não levo de igual para igual porque eu não sou igual. Eu não vou trazer essa dor da outra pessoa. Eu não preciso disso. E é uma dificuldade das secretarias de educação Ela bebe um pouco de implantar água. De vez dentro dos currículos, né, do conteúdo programático das instituições como um programa de governo. Para mim, a juíza de Astorga, ela é uma pessoa maravilhosa. Toda vez que a gente a encontra em reuniões, ela fala assim, professor, isso tem que ser uma política pública para todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Eu fico emocionada ela não ser da área da educação. Falo, tem, professora, por isso que eu luto tanto. Estou engajada em todos os órgãos ligados à educação. Estive em Brasília esses dias, no Ministério de Direitos Humanos, e lá a gente estava falando sobre isso. Deveria, por que não é levado? E com dor no meu coração eu te falo, a maioria, quem está na educação, somos nós mulheres, que tivemos uma educação fragilizada, pessoal e também curricular. Não tem essas temáticas quase nas disciplinas. Então eu quero que tenha lá para provocar o estudo, para que ela possa falar, peraí, eu nunca estudei, mas eu vou levar isso para o meu chão de escola. Então eu digo que tem que ser política pública na formação inicial, né, lá nos cursos de licenciaturas principalmente, e política pública para a formação continuada. Dessas semanas pedagógicas, essas reuniões, esses estudos. Mas, para mim, tinha que ser política pública como grade curricular desde o maternalzinho, do berçário, para dizer assim, aqui a gente vai educar na igualdade e equidade. E aí tem que rever currículo. O que a gente não está fazendo adequado? Caixas de brinquedos separados. Menina vai ganhar só fogãozinho, vassourinha, tanquinho, e o moleque, os carrinhos, as armas. Falei, aqui que a gente começa a desigualdade. E a professora não presta atenção. Falou, nossa, eu não tinha olhado com esses olhos. Então, tem que ser, para mim, tinha que ser política pública mesmo. E tanto é que eu trago aqui, professora, um caso pessoal, porque eu também não me capacitei sobre o tema e sobre a possibilidade de estar diante de uma situação. E enquanto gestor escolar, apareceram alguns casos de adolescentes que vieram relatar de abusos, entre eles abuso sexual. E eu não sabia o que fazer. A não ser chorar no primeiro momento, né? Porque a dor é muito grande quando é dividida conosco, e é uma realidade que nós, professores, enfrentamos e dividimos com os estudantes. E depois, o que fazer com essa informação? Negligenciá-la eu não posso, não, mas e aí? É lei até. Em primeiro lugar, você deve ficar tão feliz porque a pessoa confiou em você. É a melhor parte, né, de dizer assim, cara, você está confiando em mim, uma pessoa de fora da sua família. Isso quer dizer que eu passo para você uma segurança. Então, a primeira parte. E quem ouve isso, o adolescente, ele já sai um pouco daquela dor, porque ele confiou em você, que é do chão da escola, né? Depois disso, é dizer, você quer contar para mim ou não? Senão, a gente chama uma escuta especializada, que todas as redes têm que ter, tá? As redes de educação.
ligada a juizados. Aí você vai dizer, se não quiser, não precisa contar para mim, porque a criança não pode, o adolescente. Conta para um, que conta para o outro, que conta para o outro, não pode. E cada um vai ter uma interpretação diferenciada. Então você fala, espera, eu vou chamar, eu vou lá no fórum, eu pergunto para a rede, vai ter uma psicóloga especializada, uma pedagoga, tudo bem para você? Então deixa que eu vou atrás. Esse é lei, a escola tem no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, está escrito lá, houve denúncia, tem que fazer e seguir para frente. Geralmente cai na mão da coordenação e da gestora. A professora escuta, ela não tem que falar na sala de professoras, ela não pode falar na casa dela, a ética tem que ser daí. Ela tem que falar, peraí, eu sei que é para coordenação ou direto para a direção. E aí quem ouve não pode julgar, porque daí eu escuto, infelizmente, mas também a menininha vive de shorts curtinho, falou, oi, como é que é? Repete. Então, como fazer? Acolher. Primeira parte é essa, se sentir feliz porque foi escolhido para a pessoa contar. Isso já ajuda um monte para quem contou. E daí dar seguimento. Você pode fazer anonimamente, dá para fazer o Disque 100, ou meter a cara, eu meto a cara em todas, tá? Ou nem então você pode ligar, eu não quero aparecer, mas aconteceu esse fato, o telefone é esse, as pessoas, vocês podem ir atrás? Aí tem a demanda para ir atrás. No meu caso, eu fui para o meu superior, nós temos um tutor pedagógico na instituição, que é ligado com a Secretaria de Educação. Então, me foi dito, você não está sozinho e se você não é da sua governabilidade a resolução do caso, nós vamos passar adiante para que outras instâncias nos ajudem. Conselho tutelar, excelente. Né? Todas o juizado de menores, a psicóloga escolar, excelente. Também para nos auxiliar. Mas uma outra questão, nesse momento de fragilidade, pode surgir outras fragilidades. Por exemplo, um caso que acompanhei também, de uma adolescente que após formalizar a denúncia contra o agressor, que era o seu progenitor, seu pai, ela foi expulsa de casa pela mãe. Sim, então gerou, e como nesse caso ela contou para mais pessoas, mais professores, então muitos professores ficaram querendo levar a aluna para casa, ou eu não vou deixar desamparada, porque ela procurou ajuda, falou, minha mãe me expulsou de casa, sendo que eu sou vítima da situação e ela não está aceitando, ela não está entendendo. Então gerou um segundo sofrimento. E como lidar com esse outro momento? Agora imagina se ela continuasse sem denúncia. Né? Então assim, eu entendo, porque essa mãe é mais fragilizada do que ela, né, nessa sensação de violência doméstica, né, porque ela tende a acreditar que a filha que provocou, não sei qual é o caso. Mas e se ela não denunciasse? Quais as dores que teriam? Muito mais violência sexual. Então, que bom que ela pôde comentar, que triste que a mãe fez isso, mas pelo menos ela saiu desse núcleo doentio. Claro que as professoras ficaram, né, eu vou levar para casa, eu quero acolher. Alguém tem que acolher, alguém precisa acolher. Né, que seja o conselho tutelar, que seja uma guarda, né, que seja uma tia, né, alguém. Mas pelo menos alguém fez algo por ela. É isso que devia ser dito. Professoras, vocês fizeram a parte de vocês. Calma, senão ela ia continuar no círculo de violência. Né? Esse círculo de violência seria muito mais prejudicial do que até a própria expulsão, que quem sabe uma pequena libertação desse espaço. Então acolher, trazer tranquilidade, porque dessas professoras, então eu posso continuar ouvindo e agindo. Senão eu não vou falar mais, olha o que a mãe fez. Não, você vai continuar, porque essa mãe não está no círculo mais doentio ainda. Então ela precisou passar com dor no coração por isso, para ganhar talvez um respaldo melhor. E existe a rede de apoio. Isso, a rede de proteção. A rede de proteção, né? Que também é uma rede de apoio no sentido de procurar meios para viabilizar, amenizar essas feridas também da criança, do adolescente, porque o desfecho depois foi muito bom. Ela foi morar com uma tia, né, com os trâmites legais da tutela, e foi tratar um pouco da parte psicológica para tentar, não sei se curar, a senhora enquanto psicóloga, né? Mas eu sempre digo isso aos estudantes, essas dores devem ser muito difíceis de serem curadas, mas amenizadas. Isso. Né? Então, o que pode é... desculpa. Não, o que pode... A dor da violência sexual, eu tenho uma expressão assim,
rápida. Não tem errorex humano que tire essa dor. Quem está nos ouvindo, muita gente passou por isso. E muita gente provoca isso. Não tem como. Palestra minha, 1000 pessoas, eu digo, tem gente aqui que foi violentada e tem quem está aqui também violenta. Mas eu preciso falar sobre isso, para te provocar, para te deixar, quem sabe, sensibilizada e, né, mudar um pouco. Então, não tem errorex humano que tire a dor. Sabe, errorex, aquele... Sim. Não fica uma marquinha? Uhum. Então, essa marquinha está lá. Porque quem devia proteger é quem abusa, quem violenta. Mas, pelo menos, a marquinha ela é amenizada. Agora, deixar a marca eterna, que era deixar ela lá e ninguém falar nada, aí o buraco era muito maior. Pelo menos, a dor foi grande, mas pelo menos ela falou, eu tive uma família acolhedora. E eu vou fazer minha história de vida diferente dessa história de vida familiar. Eliane, eu vi parte do material desenvolvido pela senhora e entre ele tem um dado que o Brasil está em 5ª posição em relação ao índice de violência sexual. É pior ainda, tá? É pior? É mais agravante esse dado? Quando eu dou palestra, as pessoas ficam perguntando, eu falo assim, o Brasil é o primeiro lugar no mundo de pessoas que matam gays e travestis. Só que o Brasil é o primeiro lugar no mundo que assiste vídeo pornô de travesti. A conta não fecha. Tamanha hipocrisia. O Brasil é o 2º lugar no mundo de exploração sexual infanto-juvenil. Pede só para a Índia. Segundo? Segundo. Não é mais. Então, o dado está desatualizado. Tá. O Brasil é o 2º país no mundo de casamento infantil. O Brasil é o 5º país no mundo de feminicídio. Eu não quero mais esses índices. Né? Eu morei na Espanha, fiz pós-doutorado lá. Em 2010 eu fui apresentada que o Brasil era o país do samba e do futebol. Me deu uma raiva. Falei, olha, lá onde eu moro, no sul do Brasil, não é muito samba, não. Futebol meia boca, foi antes do 2014, eu brinco, tá? Mas o Brasil, daí falei, esses índices, eu não quero mais. Eu quero um país de igualdade, de respeito, de ética. Então, as subnotificações de pessoas abusadas sexualmente são imensas. Esses dados trazidos de que a cada 6 minutos uma criança é violentada sexualmente, cada 6 minutos, imagina 4, 5 que não foram, porque a mãe não quis denunciar esse pai do fato que você contou. Então, quem vai é que teve a coragem de ir lá falar, foi ele, o padrasto, o pai, o avô, o tio, o cunhado, o vizinho. Então, imagina quantos outros casos. Enquanto a gente está aqui batendo papo, quantos casos? Não tem horário, faixa etárias, geralmente pega as crianças que eles entendem que não são educadas sexualmente, para nada. Quando a Beri fala mesmo, o meu livro da minha tese de doutorado, que eu fui ao Jô Soares, o título é O Nome da Coisa. Quantos nomes tem para coisa? Eu entrevistei quase 5.000 pessoas no Brasil. Sobre quantos nomes tem para pênis? 408 palavrões. Para vulva, 494. Ganhamos. Não ganhamos não. É mais interdito. Relação sexual, 229. E masturbação, 177. Só 20 para mulheres. Por que será? Para nariz, tem 2, 3 palavrões. Olho, boca. Mas por que pênis e vulva tem toda essa demanda? E o abusador sexual, ele sabe que a criança... ela não é educada sexualmente. Mas se ela falar, na minha vulva você não encosta, porque a escola me ensinou. No meu pênis você não põe a mão. Ele morre de medo de uma criança segura sobre isso. Então, no livro, na minha tese de doutorado, eu trabalho isso, para dizer, vamos educar sobre tudo, sexualmente. É uma das melhores partes. Então, o que fazer? Volto a dizer a frase da minha docente da educação infantil, professora Tereza. A educação é que nos liberta de muitas coisas, principalmente da ignorância. Professora, sobre o livro, a senhora esteve no programa do João. O Nome da Coisa, o livro. A Beri fala, eu lembrei. O meu livro chegou, eu gosto de contar isso, dia 24 de abril de 2011, na minha casa. Eu doida para ver a capa. Peguei a chave assim, tirei o durex, tocou meu DDD, o telefone, DDD 11. Falei, é o Banco Itaú achando que eu sou rica, a TIM vendendo pacote. Aí eu pus o telefoninho aqui e continuei. Falei, Eliane Maio, aqui é do programa do Jô Soares. Falei, moço, eu tenho muita coisa para fazer e desliguei.
Minha filha mais velha é jornalista. Ela desceu da escada. Mãe, vão te ligar do programa do Jô? Eu falei, desliguei, filha. Mãe, é verdade. 20 minutos depois. Não desliga, é do programa do Jô Soares. Em 10 dias eu fui para lá. Ele me chamou, eu fui. E foi muito agradável. Ele perguntou assim, por que você trabalhou com essa tese? É tese de doutorado? Falei, deu muito trabalho. Falei, Jô, a educadora infantil trabalha partes do corpo. Não é bonitinho ver escrever em caixa alta? Olho com uma flechinha? Nariz, Jô. Boca, barriga, umbigo, perna. Ela pula a parte dos órgãos sexuais, Jô. E quando ela coloca, ela põe pipi e perereca. Perereca é um anfíbio, Jô, uma rã que salta por aí. Nós não podemos nem saltar, é interditada. Aí ele falou assim, mas vulva é feio. Eu falei, feio é cotovelo, Jô, vai te catar, que palavrão que é um cotovelo. Aí ele ria, a plateia sorriu. Foi muito agradável, sabe? Foi exageradamente confortável estar lá, porque ele levou de uma maneira jocosa, mas ele levou a sério, dizendo, gente, é isso aqui que a gente tem que fazer. Educar as crianças para aprenderem e não serem violentadas. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito agraciada, de dizer, eu vou continuar na luta, vou continuar trazendo essa mensagem. E posteriormente essa mensagem foi agregando. E como foi essa interação, essa intersecção entre Maringá, Astorga, as escolas de Astorga junto à professora Berivalda? Como se deu esse projeto? Primeiro, eu fui direto a ela, por causa do doutorado, ela seria o que ela pesquisa. Nós fomos falar com a prefeitura, é uma mulher, levou uma pessoa representante, a juíza é uma mulher, a delegada da cidade é uma mulher e a diretora de ensino. Conquistamos essas pessoas, fizemos reuniões com a diretoria, as diretoras e coordenações, todas mulheres. Fizemos reuniões com pais e mães antes e aí fomos para as escolas. As crianças, olha, Lucimar, vou te falar uma coisa, é que eu sou apaixonada por criança. Elas esperavam a gente na porta. E é um tema tão complicado, elas falavam, vocês chegaram. Eu tenho um vídeo, a gente vai mostrar para vocês, se puder. As crianças menininhas, no fim de semana, fizeram uma música para a gente. Né? Se elas bolaram uma música, né? No nosso corpo ninguém pode tocar. A turma inteira batia, não pode tocar. Tem que... É tão linda a música que a gente saía de lá assustadoramente maravilhada. Houve esse trabalho introdutório antes da chegada? Houve. A gente entrou todo mês em cada sala, passamos vídeos sobre violência sexual, prevenção, músicas, fizemos dinâmicas com bexiga, com papel, fizemos tudo. Eu joguei bolinha de gude, eu joguei bafo com a molecada, porque eu gosto, tá? Sim. A Beri disse que eu atrapalhava, tá? Eu ficava jogando bolinha de gude com a turma. E aí a gente começou a produzir um livro. Cada turma fez esse livro. Ela pega o primeiro livreto da pilha, mostra a capa e algumas páginas. O desenho das crianças, a fala das crianças, né? Então eles entenderam perfeitamente o que é para que isso não ocorra para a vida deles. E teve o lançamento há poucos dias e as famílias foram nos agradecer, dizendo que eles não conversam sobre essa temática e que a partir disso começaram, porque a criança começou a incomodar em casa. Era o que a gente queria. Então, assim, é o segundo ano do projeto, são 4 anos da Bolsa, né? Sênior. E depois eu acho que a gente vai continuar dando continuidade mesmo, dando continuidade ao material, ao tema. Entre os resultados, quais foram os resultados? Ela bebe um pouco de água. As famílias, os estudantes, a comunidade em geral? Não chegaram a 2 meses, 5 denúncias. Elas procuravam a gente para contar. Porque meu tio-avô, porque o meu pai, porque o meu tio, o vizinho. Aí a gente fez, né, levamos os casos. Para a gente isso já foi mega bom. Para mim o resultado melhor é a alegria das crianças nos recebendo na porta. Eles falavam que chegavam cenouras. A cor da maio laranja. A cor laranja. A laranja. Vocês eram as cenouras do projeto da escola. Aí a gente perguntava, vocês gostam de cenoura? Sim, né? Então, para a gente, os resultados foram as crianças, que nós vimos ela olhando com olhar brilhante para o projeto. Elas batiam papo, elas levantavam a mão, elas perguntavam, né, tudo. A gente não conseguia quase fazer muita coisa, porque elas ficavam, você sabe, chão de escola, né? Para a gente foi isso. Outra foi a compreensão da própria escola. Professoras ficam na sala de aula e elas ficam maravilhadas, né, com a gente. E agora a devolução com os pais, mães, de dizer,
nós não tivemos enquanto pessoas, não conseguimos com as crianças e agora estamos tendo uma porta aberta, né? É o que a gente mais quer, que tenha conhecimento científico e que tenha essa aproximação familiar. Ai, me conta algum relato de alguma mãe, algum pai. É a tese da Berivalda, tá? Ah, é? Ah, ela está coletando os depoimentos, não é? Ela está coletando. Mas me fala dois que puder falar. Um dos meninos que a gente tinha uma proximidade, ela, né, a mãe disse, eu não falava nem pênis e vulva. Ele chegou dizendo pra gente, a escola falou que é pênis e vulva, mas é que a mamãe... Mãe, você tem vergonha de falar isso, é pênis e vulva, é científico. Aí disse que já deu assim uma abertura de falar, então tá, o que a escola está ensinando, o que o projeto está trazendo? É que a gente deve conversar sobre isso com vocês. Então assim, ela percebeu, a família, de que pode ficar tranquila e tranquila, pode falar sobre isso. Elas compreendem muito fácil, os interditos que aquela pessoa adulta trouxe da infância, também não foi educada sobre, pode suavizar e dizer, eu também não aprendi sobre, mas agora eu tenho a possibilidade. É isso que a gente está ouvindo no relato da tese da Berivalda. Está muito legal. E vai ser inédito, porque ninguém pesquisou um projeto assim. Ela está toda feliz, ela qualifica daqui um mês e pouco, né? E dizendo, profa, é inédito. Eu fico imensamente feliz. E tem possibilidade de todo esse trabalho da senhora, que é bastante extenso, da professora Berivalda, se enviesar para uma política pública? Ai, que pergunta linda! Nós precisamos. Eu vou morrer de uma doença chamada otimite aguda. Lá em casa eu digo isso. Já que a mamãe vai embora, falo para o marido, eu quero morrer de otimite aguda, tá? Porque eu tenho esperança. Então eu estou em vários órgãos. Em Brasília, no Ministério da Educação, faço parte de uma. Eu estou na ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Eu coordeno um GT, Gênero, Sexualidade e Educação, e a luta é para que isso se transforme. O que a gente tem que fazer? Ir na base. Pedir para que essas professoras digam, olha, nós precisamos disso. Pegar um vereador bacana, uma vereadora, um deputado, uma deputada. Não é fácil. Essa parte é complicada. Mas a gente não pode desistir enquanto grupo e união. Se a gente tem medo, aí não vai. E eu não tenho medo, não, eu enfrento. Enfrento aqui com essa molecadinha linda. E meter a cara. Meter a cara. Nós, professores, temos que... E olha, vou te falar, Lucimar, estou aposentada há 8 anos da graduação. Sou uma professora de universidade pública. Então eu me aposentei da graduação e não parei até hoje. Minha família quer me dar aviso prévio com justa causa, tá? Porque eu trabalho exageradamente. Mas é muito estudo e conhecimento, muita vontade de fazer mudança. Eu não vou engavetar. Eles brincam, mas elas compreendem. Mas os índices estão altos. Exageradamente. E é um desejo da senhora de baixar esses índices, de mudar essa realidade das nossas crianças. Junto com esse povo alegre do lado. Sim, excelente. Professora, eu estava pensando aqui, o tema educação sexual, ele é muito sensível no sentido do entendimento pela comunidade, a sociedade, né, em geral. Direitos humanos também. Como que a senhora relaciona a educação sexual com os direitos humanos na atual conjuntura do Brasil? Olha, eu sou sexóloga. Minha 5ª especialização, sou terapeuta sexual. Aí eu brinco em palestras, assim, né? Atendi em clínica há muitos anos. Falo, gente, me chama para dar uma palestra de alegria, de prazer, de tesão, porque eu acho tão legal. Mas ninguém me chama, eu brinco, né? Porque eu queria vir aqui trazer brilho nos olhos. E eu vou respeitar cada pessoa que está aqui. Então, a educação em sexualidade é uma expressão que a gente usa no campo científico, porque a gente não nasce sexualizada, a gente aprende a ser. A gente nasce do sexo macho ou fêmea. Que disseram isso lá no século XVII, um homem que falou que pênis é de menino, vulva é de menino. A gente aprende a ser. E aí a gente aprende a nossa sexualidade no mundo cultural que a gente... histórico-cultural, econômico, político, etc. Né? Se deixasse educação em sexualidade, teria uma liberdade de dizer, criança, pode ser livre, cuide do seu corpinho. Seu corpinho é composto assim, ele vai dar prazer e alegria. Cada coisa com o seu tempo, na faixa... Eu dou aula sobre isso, psicologia do desenvolvimento, né? Da educação, cronologicamente, emocionalmente. Isso é que é trabalhar a educação em sexualidade. Respeito a si,
gostar de si e respeitar outra pessoa. É só isso. Né? Não vai trazer vocabulário de jeito nenhum, tá? E por que isso dá entrave com os direitos humanos? Porque faz parte. Porque isso dá voto, muito voto. Né? As pessoas dizerem, não pode ter isso, onde já se viu, porque vai tirar a inocência. Não quero tirar inocência de ninguém, pelo contrário. Quero preservá-la. De que vai querer transformar menino em menina. Não, eu não tenho varinha para fazer isso. Né? Não, eu falo, não, eu quero transformar pessoas livres. Né? Que ela possa ter a sexualidade expressa com ciência, respeitando a si e respeitando a outra pessoa. Mas vocês não permitem, porque isso dá voto e dá voz para vocês. E vocês nos oprimem. Então não podem nos calar enquanto a gente conseguir formar grupos. Por isso que esse projeto é para dizer, olha, aqui está a prevenção. E aqui vai trazer felicidade, sexual inclusive. Pronto, é isso que a gente mais quer. Projetos que tragam para as crianças. No dia dos livros, as crianças vinham morrendo de saudades da gente beijar. Falavam, ai, que saudades de vocês. Isso é que dá alegria. Isso é educação em sexualidade. Professora, eu estou muito interessado, agora muito mais, além das vivências que tive nesses 22 anos de educação, e acredito que muitos colegas, muitos pares, professores e professoras também, que estão nos acompanhando, devem ter o mesmo interesse. Como promover esse projeto ou um projeto similar a esse? Quais os caminhos que a gente deve tomar? E os cuidados, de repente, também? Lucimar, você é uma pessoa incrível, porque a gente não combinou, nem sabia que você ia me perguntar. E essa é uma pergunta fantástica. Volto a dizer, chega para a gestão, chega a secretaria municipal, estadual, chega e fala assim, vamos ter palestras sobre isso? Vamos ter estudos sobre isso? Não descartando nada de educação especial, que está a TEA agora, está TDAH, né? Mas fala, ninguém nunca vai trazer isso para a gente estudar? Nós queremos. Porque eu tenho um menininho violentado, adolescente, porque eu tenho... Ninguém vai trazer isso para a gente, não. Que dia vocês vão trazer uma base de estudos para a gente? Então sabe, um grupo de docentes, pode ser junto a associações de docentes, falar assim, nós queremos. Então, pede, enfrenta. A gente quer TEA também, queremos TEA, mas a gente quer promoção em educação em sexualidade. Que dia que vocês vão fazer isso com a gente? Porque trazendo esse conjunto de pessoas que estudam muito, bastante, né, vai dizer assim, nossa, eu vejo a realidade da minha escola aqui em tudo que vocês estão trazendo e eu não sei lidar com isso. Tirando rótulos, mitos, interditos, preconceitos, porque falta de estudo, né? Então, o que fazer? Provocar as direções, provocar as secretarias de dizer, nós precisamos estudar sobre esses temas. E eu tento, não é fácil. Você estudou isso em alguma semana pedagógica? Não estudei. Então, eu tento. E fico falando, deixa que eu falo, olha, eu estou aqui, né? Me chamavam muito até 2015, 2016. Depois que criaram, né, o Sintagma, ideologia de gênero, aí a secretaria tem medo, a prefeitura fala, não, os pais vão ficar em cima, as mães. Fala, então, crianças continuarão violentadas, adolescentes vão estar gestantes. Né? Fala, então, até quando? Por esse medo que estão fazendo vocês calarem. Porque houve períodos em que era mais denso no sentido das famílias ser a maior parcela. Não quero esse tema dentro do conteúdo programático do semestre, do ano letivo. Mas nós não podemos nos calar, é isso? Porque faz parte do conteúdo científico. Está nos parâmetros curriculares nacionais, está na BNCC, retiraram as palavras. Gênero, sexualidade, né, retiraram as palavras. Mas ela está lá, respeito à pessoa próxima. Opa, já é um. Né? Respeito ao jeito da pessoa ser. Opa, tiraram as palavras, né, que incomodavam. A gente vai lá e colhe e diz, ó, tá aqui, ó. Então eu vou, aqui, ó, vou trabalhar com isso. De que jeito você gostaria? Então a gente tem que levar todo um projeto e dizer, ó, a gente pode fazer. Vamos, direção, você topa? E lá em Astorga a gente teve essa abertura. Excelente, professora. Obrigada. Muito bom conversar contigo. Obrigada. Nós conversamos aqui com a professora Eliane Maio, psicóloga, professora, a doutora e convidada aqui do Escola na Real. Eu te agradeço, viu, em nome de toda a equipe, por esse momento muito rico.
E olha, eu que agradeço, nos deixou imensamente feliz conhecer o projeto e ver o quanto a gente pode mudar o chão da escola, na real, que é isso que a gente pretende. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Caso tenham mais interesse, acredito que todos estão interessados, assim como eu, acessem direitoshumanos.ufg.br, que vocês vão encontrar links e material sobre os projetos desenvolvidos, assim como a extensa produção bibliográfica que a professora Eliane construiu aí nesses muitos anos de carreira. Pessoal, o Escola na Real fica por aqui e até o próximo. Escola na Real. Yuri. Sim, estudar sobre esse tema é fundamental para a proteção da infância. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.